do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje nós vamos aqui falar um pouquinho sobre Moisés. Na verdade, nós vamos aqui estar focado aqui em falar sobre o porquê de Moisés não ter entrado na Terra Prometida. Qual foi realmente o obstáculo, qual foi realmente o motivo que ocorreu para Deus não permitir com que Moisés entrasse na Terra Prometida? Então é um assunto bastante importante, bastante interessante para o nosso conhecimento, para nós realmente entender definitivamente o porquê de Moisés não ter entrado na Terra Prometida. Mas, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, eu quero já fazer aquele pedido especial para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative também o sininho de notificações para que eu possa notificar todas as vezes que tiver conteúdo novo aqui no canal. Eu peço que você também deixe aí o seu like, o seu comentário e também compartilhe este vídeo para mais pessoas serem alcançadas pela Palavra de Deus. E logo após então a nossa vinheta já iniciaremos aqui o nosso estudo para a glória de Deus. Meus irmãos, como eu falei no início, hoje nós vamos aqui, creio eu que através desse estudo, tirar a dúvida de muitas pessoas, porque esse assunto realmente, ele deixa bastante dúvida, na cabeça das pessoas, principalmente as pessoas que às vezes têm um pouco mais de dificuldade de ler e interpretar a Bíblia, corretamente. Então as pessoas já têm realmente aí um grau de dificuldade maior para entender a palavra de Deus. Por mais que ela leia a Bíblia, por mais que ela estude a Bíblia, ela acaba tendo aí um pouquinho de dificuldade, para ler e entender realmente aí alguns significados da palavra de Deus. E esse estudo de hoje vai servir para isso, irmãos, para nós entendermos definitivamente por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Qual foi o real motivo que causou aí para que Moisés não entrasse na Terra Prometida? Como eu falei aqui, irmão, diante de muitas dúvidas que são geradas na cabeça das pessoas, tem aquelas pessoas que acreditam que Moisés não entrou na Terra Prometida por desobediência a Deus, ou seja, houve lá um percurso, um momento lá que o povo estava sem água para beber, que os seus animais não tinham água para beber, e diante disso então o povo começou a murmurar contra Moisés e contra Arão, e diante disso Moisés ele se irou com a murmuração do povo, e através da sua ira ele fendeu a rocha 2 vezes para que então jorrasse água para saciar a sede, das pessoas e também dos animais. Então alguém acredita que esse foi o fato que ocasionou para Moisés não ter entrado na Terra Prometida. Outros acreditam que Moisés não entrou na Terra Prometida por questão da sua idade. Porque há um texto aqui da palavra de Deus
que vai dizer que daqueles que saíram do Egito, que tinha de 20 anos para cima, que esses não entrariam na terra prometida. Porém, se nós formos ver o texto, o contexto desse texto, não é bem assim. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre essa questão da idade, para que esse vídeo não venha se tornar um vídeo muito longo e cansativo para vocês. Mas eu fiz um vídeo falando sobre essa questão, e o tema desse vídeo que eu fiz é: quantas pessoas entraram na terra prometida, daqueles que saíram do Egito? Foram somente Josué e Caleb? Eu vou deixar no final desse vídeo, irmãos, esse vídeo aí para você estar então indo lá e assistindo e aprendendo melhor sobre essa questão da idade. Hoje o foco é saber definitivamente por que Moisés não entrou na terra prometida. Eu fiz aí eu trouxe essas duas situações para vocês, porque são as duas situações que o povo tem dúvida, qual dessas duas está correta, ou se nenhuma delas estão corretas. E é o que nós vamos ver nesse estudo e tirar esta dúvida de uma vez por todas aí, do teu conhecimento e do teu coração. Irmãos, a Bíblia, ela vai nos dizer que Moisés, ele chegou a ver a terra prometida de longe, porém ele não conseguiu, como nós falamos aqui, entrar na terra prometida. Ou seja, Deus permitiu com que Moisés ele visse de longe a terra prometida, porém não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Eu quero ler com vocês aqui em Deuteronômio 34, do versículo 1 ao 4, que vai estar falando sobre essa questão. Vamos ler aqui então, Deuteronômio 34, do versículo 1 ao 4. Então subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, todo o Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental. Deus também mostrou que Negueb e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Joar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: é a tua descendência, e a tua descendência a darei. Eu te fiz ver com os teus olhos, porém parará, não passarás. Então aqui, irmãos, nós vimos que nessa passagem, a Bíblia relatando que verdadeiramente Deus ele mostrou a terra prometida para Moisés por completo, toda a terra, porém que Deus falou que essa era a terra a qual Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, e a qual Deus também tinha falado que daria como herança para a descendência deles. Porém, Moisés estava vendo com os olhos, mas não passaria pela a terra prometida. Então, meus queridos, nós vamos agora fazer aqui juntos uma análise para entendermos claramente o que aconteceu com Moisés, que Deus não permitiu com que ele entrasse na tão sonhada terra prometida. E como falei no início, eu tenho certeza que o que nós vamos ver aqui nesse estudo vai trazer ao nosso entendimento algo definitivo sobre o porquê de Moisés não ter entrado na terra prometida. Vamos aqui primeiro verificar o texto que relata a punição dada por Deus a Moisés. O povo estava mais uma vez murmurando
pois não havia água para beber, que estará em Números capítulo 20, do versículo 2 ao 5. Vamos ler aqui então, irmãos. Números capítulo 20, do versículo 2 ao 5. E a Bíblia diz: ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse mau lugar? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber? Irmãos, nós vimos aqui o texto, no texto o povo, realmente murmurando aqui, contra Moisés e Arão. E após essa murmuração, após esse questionamento, contra Moisés e Arão, a Bíblia ela vai nos dizer o seguinte, irmãos, ela vai nos dizer que Moisés e Arão vão para a porta do tabernáculo, onde a glória do Senhor se manifesta diante deles. Números capítulo 20, versículo 6, a Bíblia diz: então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Ou seja, após o povo ter indagado Moisés, o povo ter se rebelado contra Moisés por falta de água para beber, por falta de muitas coisas que eles reclamavam, irmãos, que eles até questionaram Moisés: Moisés, por que nos fez subir do Egito para esse mau lugar, para perecermos aqui no deserto? Então, após esse questionamento, após essa murmuração do povo de Israel contra Moisés e Arão, então a Bíblia vai dizer o quê? Que Moisés e Arão eles se retiraram do meio do povo e foram buscar a Deus, foram buscar uma resposta de Deus para ver o que eles tinham que fazer, como eles tinham que agir diante daquela situação, diante do povo que estava ali, tão somente murmurando e questionando os dois. E quando eles então descem para buscar a Deus, a Bíblia diz que eles lançam o seu rosto em terra e a glória do Senhor apareceu para eles. E no momento que a glória do Senhor apareceu para eles, nós vamos ver aqui em Números capítulo 20, versículo 8, que Deus então ele começa a falar com Moisés. E olha que a Bíblia vai nos relatar aqui o que Deus falou com Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele farai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Irmãos, eu gostaria de pedir para você frisar bem aqui esse versículo de Números, capítulo 20, versículo 8, que ele é a peça-chave do nosso estudo, para nós entendermos realmente o porquê de Moisés não ter entrado na terra prometida. Então, marque aí esse versículo, frisa aí, para que no decorrer aqui do estudo, você possa compreender realmente essa questão. Vou ler aqui de novo para vocês. Números capítulo 20, versículo 8. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele farai a rocha, e dará a sua água.
assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Números capítulo 20, versículo 8. Vamos prosseguir aqui. Conforme observamos, eles deveriam falar a uma determinada rocha para que dela saísse água. E é interessante lembrar que já havia ocorrido algo parecido um tempo antes. O povo murmurou por causa da água. Porém, da outra vez, a ordem de Deus foi diferente. Vejamos. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Porém, desta vez, quando vão executar a ordem de Deus, observamos que Moisés e Arão cumprem parcialmente a ordem dada, além de não cumprirem de um modo louvável com a humildade e mansidão exigidas por Deus. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Números capítulo 20, versículo 11. Irmãos, outro versículo que quero que você frisa aí, tá? Marca certinho esse versículo. Se possível aí, anota aí no caderninho aí, no papel. Depois você vai ler, mas para você também compreender melhor o que está sendo falado aqui nesse estudo. Como nós vimos aqui em outra ocasião, né, Deus já falou com Moisés referente a essa mesma questão, né, a falta de água. Só que da outra ocasião, como nós vimos aqui em Êxodo 17:6, a ordem de Deus foi o quê? Foi que Moisés ferisse a rocha para que saísse água dela. Então aqui Moisés ele cumpriu completamente a ordem de Deus, a qual Deus havia ordenado que ele fizesse. Porém, nesse caso aqui, irmãos, foi diferente. Na verdade, Moisés ele não cumpriu, aquilo a qual Deus havia ordenado que ele fizesse. Por que não cumpriu? Porque como nós vimos aqui, Deus ele ordenou que Moisés e Arão eles falassem com a rocha, para que a rocha então desse água, para que pudessem sair água da rocha. Só que Moisés ele fez ao contrário, como nós vimos aqui, no livro de Números capítulo 20, versículo 11, que Moisés ele levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Então, irmãos, nós podemos aqui compreender que quando Moisés ele levanta ali a sua mão e ele fere a rocha 2 vezes, nós vamos ver que com certeza Moisés ali ele estava irado. Ele se irou com a murmuração do povo, ele se irou porque o povo estava ali questionando a Moisés por causa da falta de água, e ali no momento da sua ira, da sua raiva, então de uma forma agressiva, ele foi então e feriu a rocha, ou seja, contrariando a vontade de Deus, desobedecendo a ordem a qual Deus havia falado com ele. Por quê? Porque a ordem de Deus era o quê? Era que Moisés e Arão falassem com a rocha, para que ali da rocha saísse água, com o objetivo de exaltar e glorificar o nome do Senhor, e mostrar para aquele povo
quem era o autor do milagre. O autor do milagre era Deus. Então, irmãos, quando Moisés ele bate na rocha raivosamente, ele chama a atenção para si e não glorifica, né, o nome do Senhor diante do povo. Em seguida, após a rocha dar água ao povo, Moisés e Arão são advertidos por Deus. Números capítulo 20, versículo 12. Olha a advertência que Deus aqui ele faz para Moisés e Arão. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então, irmãos, aqui nós já vimos o que? O motivo pela qual Moisés não entrou na terra prometida. Deus aqui, ele considerou a desobediência de Moisés como falta de fé, né? Talvez Moisés não tenha crido que apenas falar com a rocha seria suficiente, né? Talvez Moisés, no momento ali que Deus falou com ele deixou entrar, né, dúvida em seu coração, né? E de repente ele achou que não seria suficiente apenas ele falar com a rocha. Então, o motivo aqui que nós vemos, irmãos, pela não entrada de Moisés na terra prometida foi isso, né? A desobediência a Deus, né? Desobediência a Deus. E também aqui podemos considerar assim, né, até um pouco de falta de fé, né, em Deus. Então, meus irmãos, nós podemos também observar que Moisés ele não se deu por satisfeito com a punição que recebeu. Ele orou muito ao Senhor para que Deus mudasse de ideia e o deixasse entrar na terra prometida. Porém, o Senhor já tinha decidido a questão e pediu que Moisés não mais falasse naquele assunto. Deuteronômio capítulo 3, versículo 23 ao 29, a Bíblia faz a seguinte narrativa: também roguei ao Senhor nesse tempo, dizendo: Senhor Jeová, tu já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está além de Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu antes, e me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Mas dá ordens a Josué, anima-o e o fortalece, porque ele passará diante deste povo e o levará a possuir a terra que tu verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Então, realmente, irmãos, nós vimos aqui que após Deus, né, ele ter aqui punido Moisés, né, após Deus aqui ele ter advertido Moisés, né, e falado que Moisés, né, não entraria na terra prometida, né, por causa da desobediência dele, por causa aí podemos dizer assim, da falta de fé dele. Por esse motivo ele não entraria na terra prometida. Então, quando Deus ele trouxe, né, essa notícia para Moisés, quando ele advertiu Moisés e falou isso com Moisés, então nós vimos aqui o que Moisés ele foi buscar a Deus, ele foi orar, falar com Deus, para ver se Deus ele voltava atrás, para ver se Deus ele dava uma nova oportunidade para que ele pudesse entrar na terra prometida.
Mas Deus ele já havia decretado, irmãos, que Moisés ele não entraria na terra prometida por causa da sua desobediência. E sabemos nós, irmão, quando Deus ele faz um decreto, é aquele decreto que acabou, não tem história. Né? Não há quem possa mudar, né, a vontade de Deus, aquele que Deus decretou. Por isso então que Deus ele dava a Moisés, já falei, está falado, e não se fala mais nisso, chega, acabou. Você não vai entrar na terra prometida, porém você vai animar o meu filho, né, Josué, você vai dar ordem para ele, vai animar ele, para que ele possa atravessar o Jordão à frente do povo, para que ele possa então entrar na terra prometida. Então, irmãos, nós vimos aqui, né, a questão realmente de Moisés não ter entrado na terra prometida. Alguns acham injusta a decisão de Deus de não permitir a entrada de Moisés e Arão na terra prometida. Mas devemos nos lembrar que Deus trata com muito mais severidade aquele que mais conhece sobre ele, aqueles a quem ele mais se revela, pois esses conhecem muito mais sobre ele. Isso faz com que a responsabilidade de Moisés fosse bem grande. A Bíblia diz que Deus ele tratava as coisas com Moisés face a face. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Vai dizer assim, ó: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, amados, como nós estamos aqui, olhando realmente para os fatos, né, olhando realmente, né, como foi aí, né, a saída do povo, né, do Egito até os 40 anos no deserto, né, como Moisés ele liderou esse povo, como Moisés tem feito, né, na obra de Deus, por obediência a Deus. Olhando para tudo que Moisés fez, vamos dizer assim, diante do Senhor, como eu falei aqui, de certa forma, né, para nós, seres humanos, podemos até sim achar injusto, né, essa decisão de Deus, né, por questão aí de um momento, né, de fraqueza, de falha, né, de Moisés, né. Então por esse minuto aí, assim, né, momento aí de fraquidade de Moisés, então Deus ele deu essa punição para ele. Aí diante de tudo que Moisés fez perante o Senhor, podemos até sim achar injusta, né, essa decisão de Deus. Mas como eu falei aqui, irmãos, na verdade, Deus ele é justo, irmãos. Então eu posso ficar 15, 20 anos na presença de Deus, fazer a obra de Deus como nunca. Mas de repente, irmãos, lá no finalzinho, eu der um deslize, um vacilo, entendeu? Pode ser que eu também não alcance a minha salvação. Apesar que, trazendo aqui esse estudo, foi até bom falar nisso, que olhando aqui para dentro desse estudo, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a interpretação dessa palavra. Por que eu falo isso, irmãos? Porque a grande maioria dos pregadores, né, não estou aqui, né, falando de todos, não é 100%, mas a grande maioria dos pregadores, quando eles pregam, né, sobre essa questão, sobre Moisés não ter entrado, né, na terra prometida, eles simbolizam a terra prometida como a salvação. Eles fazem essa simbolização nas pregações deles. Porém, nós não podemos misturar as coisas, irmãos, porque aqui nessa história foi um fato, né, que realmente aconteceu na vida de Moisés. É algo único, irmãos, que aconteceu na vida de Moisés. E literalmente aqui
Moisés, ele não entrou na terra prometida. Mas isso não significa que Moisés, ele não foi salvo. Há uma grande diferença nisso, irmãos. Então, nos dias de hoje, nós não podemos fazer esse tipo de comparação. Nós não podemos comparar a terra prometida, aqui da Bíblia, Canaã, como a salvação. Porque a terra prometida é uma coisa, mas a salvação é outra. Não existe esse tipo de comparação. Por quê? Porque no dia a dia da nossa vida, irmãos, vai ter momentos aí que nós vamos dar um deslize aqui, outro ali, a qual, Deus ele vai permitir que nós não alcançamos algum propósito, objetivo que nós queremos alcançar. Mas isso não significa que justamente por esse deslize eu não vou alcançar a minha salvação. Não é isso. Então, ficamos atentos com isso, irmãos. Nós não podemos confundir essas coisas. A terra prometida aqui da Bíblia, da palavra de Deus, aqui sobre a história de Moisés, não tem nada a ver com a salvação. Nós não podemos misturar isso, irmãos. A terra prometida foi a terra de Canaã, que Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó e para a sua descendência, que foi o povo que estava preso no Egito, que foi liberto por Moisés. Inclusive, o povo foi liberto por Moisés, não foi todos que entraram na terra prometida. A maioria foi descendência que nasceram ali no deserto e então herdaram a terra prometida, que era Canaã, a terra que mana leite e mel. Ponto, irmãos. Ponto. Era uma bênção física, por dizer assim. Era uma promessa a qual Deus tinha para aquele povo, fisicamente falando, materialmente falando. Então nós não podemos misturar, irmãos, essa questão. Não podemos. Então ficamos atentos com isso, irmãos. Ficamos atentos com isso, para não confundirmos essas coisas, para não confundirmos essa situação, para nós não sermos enganados também quando as pessoas pregam sobre essa questão. Então fica aí essa dica para vocês. Amém, meus queridos? Vamos prosseguir aqui. Irmãos, então, diante de tudo que aconteceu, diante da história de Moisés, nós vamos ver que para Moisés era um privilégio, mas também que uma grande responsabilidade. Ele falhou em um ponto em que Deus exigiu que ele não falhasse. E isso foi determinante para que Deus o punisse, não permitindo que entrasse na terra prometida. Por outro lado, certamente Moisés herdou muito maior herança, pois quando morreu, foi recebido nos braços do Deus Todo-Poderoso, a quem ele serviu de forma grandiosa durante a sua vida. Então, nós vamos falar aqui, por mais que foi doído, por mais que foi doloroso para Moisés ter visto a terra prometida e não ter entrado, que nós sabemos que isso dói, irmão, quando nós sabemos que Deus ele tem uma promessa para nós, e de certa forma, muitas vezes por desobediência nossa, Deus ele nos pune e não nos permite alcançar esta bênção, esta promessa. Certamente vai doer em nós vamos ficar bastante sentido com isso, porque somos humanos, temos sentimentos, isso vai acontecer. Mas por outro lado, irmãos, por outro lado, isso é bom para nós, porque é Deus nos alertando para prosseguirmos focado no reino de Deus, para que quando Jesus vier buscar a tua igreja, e se nós estivermos aqui ainda e fomos arrebatados, nós vamos ser subir aos céus com Ele, quer dizer, vamos herdar algo muito maior, do que a promessa aqui na terra.
né? Porque os bens materiais vai ficar, irmãos. Então, se porventura Deus ele prometer algo e de alguma forma nós não alcançarmos a promessa por desobediência nossa, né? Isso é de menos. O importante é nós estamos focados lá no céu, no reino de Deus, né? Para que assim como Moisés herdou aí uma maior herança, nós também possamos herdar, né? E também aí ter a vida eterna na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Espero que os irmãos aí tenham gostado do estudo, que realmente os irmãos tenham aprendido, né, o que foi falado aqui no estudo, e que realmente, irmãos, esse estudo tenha tirado definitivamente aí esta dúvida, né, da sua cabeça e do seu coração sobre Moisés não ter entrado na terra prometida. Porque nós vimos aqui um estudo bastante claro, né, o porquê disso ter acontecido. Então, espero que tenham gostado. Lembrando os irmãos aí, tá? Não esqueça aí do seu like, do seu comentário, também compartilhe aí esse vídeo para mais pessoas. E também você que está chegando agora, você que aí, né, estava lá, né, vendo lá os vídeos lá do YouTube e acabou deparando com esse vídeo e assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações aí e dê uma força para o canal, para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.